dia, meu nome é Júlia Galvani e começa agora mais uma entrevista do quadro NASP 40 anos. E hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Centro da Memória o pastor Bruno Fortes. Pastor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida profissional do pastor Bruno, em especial aqui no NASP Engenheiro Coelho. E para começar, eu gostaria de começar perguntando um pouquinho das suas origens. Onde e quando o senhor nasceu? Eu sou natural do estado do Rio de Janeiro, nasci e vivi até meus 12 anos na cidade de Itaboraí. Certo. O senhor já nasceu em uma família adventista? Sim, quando eu nasci, meus pais estavam recebendo estudo bíblico, em seguida foram batizados e nesse contexto eu nasci e fui criado dentro do contexto religioso adventista. Certo. E você chegou a estudar na educação adventista? Como começou sua história aqui no campus Engenheiro Coelho? Na minha cidade tinha uma escola adventista muito pequena e no meu período de formação aquela escola fechou. Então até os meus 12 anos eu não tive a oportunidade de estudar na educação adventista. Mas um casal de amigos resolveu vir para Engenheiro Coelho para estudarem teologia, e nesse contexto eu vim morar com eles, vivi com eles por alguns meses e virei aluno interno aqui no NASP no ano 2000, quando eu tinha 12 anos. Certo, para a gente é uma coisa diferente porque atualmente não recebemos alunos tão jovens aqui no colégio, né? E então, que curso o senhor veio fazer aqui? Que série, né, o senhor veio estudar? E o senhor também chegou a trabalhar em setores aqui como um bolsista? Sim, eu tinha o sonho de estudar na escola adventista. O meu irmão já tinha estudado, já tinha vivido, mas a minha família não tinha as condições financeiras para me manter no colégio. Então eu vim para cá, fiquei um tempo no externato e logo eu consegui uma bolsa para viver no internato. Também não se dava bolsa para crianças de 12 anos naquela época, mas eu acredito que com a bênção de Deus e bastante insistência, eu consegui, eu recebi esse presente do NASP. Durante o meu período de formação, eu cheguei aqui na época na 7ª série, hoje 8º ano. Naquela época não tinham adolescentes na minha idade, todos já estavam no ensino médio, e a maioria também não tinha nenhum plano de bolsa, eles não trabalhavam, né? Então, na minha rotina, por ter bolsa, por ser um aluno bolsista, de manhã eu ia para as atividades acadêmicas e à tarde eu trabalhava. Eu trabalhei durante 10 anos no dormitório masculino, onde eu fui galgando atividades e responsabilidades ali até minha formação completa. Certo. E como surgiu o sonho de fazer teologia? Já era uma ideia que você tinha? Não, durante o meu ensino médio, eu tinha o desejo de ir para uma atividade relacionada à biologia marinha, oceanografia, coisas desse tipo. Mas eu fui fortemente impressionado pelos professores que eu tinha na educação básica, mas muito impressionado pelo professor de ensino religioso. Apesar de já ser adventista, eu passei a ter experiências espirituais que me levaram a profundas reflexões sobre a vida, sobre a caminhada com Jesus, e isso me motivou, me inspirou a fazer teologia para poder ensinar aquilo que eu estava aprendendo no ensino médio. E foi no meu último ano do ensino médio que, de fato, tive a convicção que eu deveria fazer teologia, e no ano do vestibular eu fui aprovado, mas eu acabei desistindo de teologia no final do curso, né? Certo. Então, qual a sua formação? Eu me formei em teologia, mas no meio do caminho eu ganhei uma bolsa para estudar pedagogia aqui em Engenheiro Coelho. Os meus diplomas do ensino fundamental, do ensino médio,
da graduação em Teologia, da graduação em Pedagogia são de Engenheiro Coelho, do UNASP. Eu sou imensamente grato porque através da educação eu tive a minha história transformada, através da educação eu tive um novo rumo para a minha vida. E aqui no UNASP, além de ter recebido a formação acadêmica, a partir do que eu vivi aqui, houve um norte para a minha carreira profissional. Houve um direcionamento para aquilo que eu desempenharia nas minhas atividades de trabalho. Durante esse tempo que eu sou empregado da igreja, funcionário da igreja, um obreiro da igreja adventista, a maior parte do tempo, apesar de ser pastor, a maior parte do tempo eu trabalhei na área da educação, porque foi aqui, no ambiente educacional, universitário, que eu fui inspirado de que a educação, ela é capaz de transformar vidas, de transformar histórias e de nos dar uma compreensão nova, ou pelo menos uma compreensão mais clara sobre Deus e o plano dele na vida dos homens. Certo. Voltando um pouquinho ainda, quando o senhor chegou aqui com 12 anos, como que era o campus aqui? Era muito diferente do que é hoje? E como que o senhor percebeu que essa atividade profissional como bolsista aqui te ajudou na sua formação? Quando eu cheguei no ano 2000, o campus já estava bem amadurecido em relação a outros períodos passados. Apesar de não ter asfalto dentro do campus, os prédios estavam praticamente todos erguidos. Um prédio ou outro que a gente vê hoje que não estava construído. Havia um grupo interessante, um grupo grande até, de alunos internos. A gente, nesse primeiro ano, a nossa igreja, ela se reunia no auditório central. A gente ainda não tinha a igreja construída aqui. E as atividades eram muito separadas do internato e do externato. O nosso principal lazer aqui, o que a gente tinha maior expectativa, era o sábado à noite, onde a gente ia para a quadra. Essa era a principal atividade, era a expectativa do aluno interno, era viver o sábado à noite na quadra. Isso daí era a febre, era o que tinha de melhor aqui. A gente participava muito unido, muito fortemente junto das atividades religiosas. A gente não tinha tanta oferta de cursos como tem hoje, com horários tão separados. Então, o grupo do internato estava sempre junto, nas atividades religiosas, nas atividades de trabalho, nas atividades esportivas, de lazer. Então, hoje, uma grande diferença para mim não se dá tanto pelas obras que ocorreram de lá para cá, mas um pouco pelo clima de internato, que é um pouco diferente daquele tempo. Hoje tem um número maior de alunos, muitos compromissos, muitas atividades, aulas, trabalho, estágio. Naquele tempo era um pouco diferente. Certo. E teve alguns professores assim que te marcaram, seja no ensino médio, na faculdade? Sim, muitos professores que têm um espaço muito especial no meu coração. Primeiro, pelo que eles impactaram na minha percepção sobre mim mesmo. Muitos deles me valorizavam sobremodo, de maneira que eu tive uma percepção diferente de mim. Mas também porque muitos deles me ajudaram a ver o caminho de Jesus de uma maneira diferente. Eu posso citar aqui o professor Jaime Aragão, o professor Marcos Zulu, Eliana Gava, Rui Schwantz, pessoas que durante a minha carreira ali no ensino fundamental, no ensino médio, a professora Luciane Reis, me ajudaram e contribuíram muito. Na faculdade, poderia falar aqui a professora Luciane Dornelles, professora Betânia Stange, Dr. Rodrigo, pastor Paroski. Essas pessoas me inspiraram, me ajudaram
e construíram em mim muitos elementos positivos, bons e úteis para as minhas atividades profissionais, mas também para a minha convivência no mundo normal. Certo, então o senhor se formou e para onde foi seu primeiro chamado? Quais locais o senhor passou? Eu me formei aqui em 2010, na faculdade. Em 2011 eu comecei minhas atividades no Rio de Janeiro. Eu fui, no meu primeiro ano de trabalho, eu fui capelão, fui professor de Bíblia e pastor auxiliar no distrito onde localizava aquela escola. No ano seguinte, eu me tornei diretor de escola, no mesmo lugar, na mesma região que eu estava. Em seguida, eu vim trabalhar em São Paulo, fui vice-diretor, fui diretor de escola, fui diretor administrativo de uma das clínicas, fui pastor numa das igrejas da Associação Paulistana e no ano de 2019, com quase 10 anos de ministério, eu recebi o convite para voltar para o UNASP. Certo. E como que foi esse convite? Para qual função o senhor foi convidado? Naquele momento, eu recebi o convite para ser diretor interno, que era talvez a figura mais dura que eu tinha na minha época de aluno interno. E o contexto urbano que eu vivia foi um dos elementos que me inspirou também a vir para cá. Viver esse contexto com a minha família seria um sonho. Eu costumo dizer que a melhor fase da minha vida foi o tempo que eu fui aluno interno. O internato foi muito marcante na minha vida. E agora, com a oportunidade de viver o internato na função de diretor interno, com a minha esposa, com o meu filho, para mim seria realizar um sonho e viver grandes momentos da minha vida, ou repetir grandes momentos da minha vida, agora acompanhado com as pessoas mais importantes que Deus me deu. Que legal! E como que foi esse período, pastor? O senhor enfrentou algum desafio especial? Eu imagino que a pandemia tenha sido um desafio, né? Eu assumi as atividades aqui em janeiro de 2020 e 2 meses depois foi decretado pandemia. O cenário global, mundial, difícil, um período onde a gente perdeu pessoas, a gente perdeu relações, a gente diminuiu o contato e honestamente foi o período mais difícil da minha vida, porque fazer a gestão de um internato com mais de 1.000 jovens nesse contexto é extremamente desafiador, tendo que lidar com as questões legais, sanitárias, as preocupações dos pais longe desses filhos, as necessidades que a gente identificava aqui diante desse período, mas também foi, apesar de ser o período mais difícil e desafiador, foi um dos períodos também mais gratificantes, porque enquanto muitas famílias estavam afastadas, distanciadas, a gente viveu por um período muito longo durante a pandemia, respeitando as orientações, mas mesmo assim a gente teve convivência, a gente teve relacionamento. Foi um período onde a gente teve que se reinventar como instituição, como internato, a gente teve que se reinventar como instituição de educação para passar a prestar um serviço de uma maneira talvez nova ou pelo menos diferente, mas aqui na nossa experiência do internato, para mim o mais significativo foi o fato da gente conseguir viver um período longo, sem contaminação, com bons relacionamentos, mantendo contato com as pessoas e conseguindo contribuir de maneira profunda na vida dos jovens que estiveram conosco durante o período pandêmico. Certo. E qual é a sua atividade atual, pastor? Em que setor o senhor trabalha? Que atividades, que funções o senhor exerce? Hoje, a minha atribuição no UNASP eu sou pró-reitor de educação à distância. Eu e um grupo, nós dirigimos
a EAD Adventista, e o nosso objetivo, o nosso propósito como educação à distância é a gente conseguir penetrar no maior número de lugares, alcançar o maior número de pessoas, para que através da tecnologia e da educação possam ter uma formação, se capacitarem para servir a sociedade de maneira profissional, de maneira técnica, responsável, mas também através dessa ferramenta, tecnologia e educação, a gente poder levar a salvação para pessoas. A gente, como instituição de ensino superior, contribuindo para o melhoramento do nosso país, para o crescimento de pessoas, mas acima de tudo, para a expansão do reino de Deus. Amém. E para o senhor que teve uma experiência marcante como aluno da educação adventista, depois como diretor interno e agora gestor de EAD, né? Pastor, o que o senhor acha que é o diferencial da educação adventista, em especial do NASP? O que o NASP oferece diferente para o aluno que vem estudar aqui? Para mim, o grande diferencial da educação adventista está no elemento que a gente sabe de onde a gente vem, das mãos de Deus, e a gente sabe para onde a gente vai, para os braços dele. Mais do que ensinar ciências, ensinar as letras, ensinar os elementos da educação, a gente procura ensinar de onde viemos e para onde vamos e quem cuida da gente nesse tempo. Isso para mim foi importante, foi essencial na minha formação. Apesar de ser religioso, foi vivendo nessas alamedas, foi sentando nessas cadeiras, foi dormindo nos quartos desse colégio que eu tive uma experiência real e sincera com Deus. Então, para mim, o grande diferencial da educação adventista está na competência de cumprir o seu propósito como educação, mas também de ensinar o que outras instituições não ensinam, que eu sou filho de Deus e que Ele está vindo me buscar. Nessa instituição, para mim, o que tem de maior valor é que eles, além de me ensinarem que eu tinha valor diante de Deus, é que eu me senti valorizado diante dos olhos de quem cuidava de mim. Aqui eu recebi oportunidades que dificilmente eu receberia em outros lugares. Aqui eu recebi formação que, nas condições que eu tinha, dificilmente eu teria em outros lugares. Então, particularmente, para mim o diferencial é que aqui a gente é tratado e valorizado pelo que somos, sem muita expectativa do que a gente pode entregar. Mas apesar disso, a gente recebe dos professores, dos funcionários, um estímulo para a gente poder ser alguém melhor para a nossa família, ser alguém melhor para a sociedade e ser alguém melhor para o reino de Deus. Eu tenho muita gratidão por ter estudado na educação adventista, mas muita gratidão por ter vivido bons anos da minha vida como aluno desse colégio. Mudou a minha história, mudou o meu rumo, me trouxe até aqui e eu espero agora, como um funcionário, devolver um pouco do que eu já recebi e contribuir para o desenvolvimento de pessoas e contribuir para a pregação do Evangelho. Amém, pastor. Eu queria muito agradecer ao senhor ter aceitado o nosso convite, ter contado um pouquinho da sua história profissional, da sua experiência aqui no NASP, e desejo que Deus continue te abençoando nas suas funções e te ajudando a contribuir ainda mais aqui com o NASP. Muito obrigado.